Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel. Desculpem o sumiço mais uma vez. Eu fiquei 2 semanas aí afastada, sabe? Não tava muito bem, assim. Tipo, até enrolei a língua pra falar. Mas enfim, sabe como é que é? Ser bipolar é às vezes meio complicado. A gente tem uns sobe e desces aí. E eu tava numa descida. Eu tava com muita coisa na minha cabeça, muita decisão para ser tomada, mas tá tudo certo, já tá tudo estável de novo, graças a Deus, e as decisões foram tomadas e espero que seja pro melhor. E eu vim hoje aqui falar com vocês sobre uma tag que eu tava dando uma pesquisada e é uma tag bem antiga, assim, tipo, tem vídeos dela sendo respondida no YouTube há 10 anos atrás, tem gente que respondeu há 10, 9 anos atrás, tem gente que respondeu há 2 anos atrás, tem gente que respondeu ano passado e tem gente que respondeu mês passado. Então, por mais que ela seja antiga, ela ainda tá atual. Eu vi ela no canal da Ariesca Meurer e depois eu vi a Ana Carolina Wagner também respondendo. Eu vou deixar aqui no box de descrição os canais delas que eu indico para vocês. E eu achei legal e é um jeito da gente se conhecer melhor, né? De falar um pouquinho dos meus hábitos literários, de forma geral, assim, de livros e enfim. E, então eu vou responder a tag Confissões de uma Bibliófila para vocês, que bibliófila é aquela pessoa que ama livros, né? Acho que todo mundo já deve estar sabendo, porque já viu os outros respondendo. Eu devo ser uma das últimas, mas tá tudo tranquilo. Então vamos lá, primeira pergunta. Qual gênero de literatura você se mantém longe? Eu acho que isso é uma coisa bem característica dos bibliófilos e todo mundo respondeu a mesma coisa e eu não vou ser diferente, na verdade. O que eu me mantenho mais longe são livros de autoajuda. Já li, confesso que já li, principalmente há 2 anos atrás, quando eu estava estudando para o vestibular, que eu fui tentar, que eu até fiz um vídeo aqui, psicologia ou biologia, que eu tentei biologia, acabei passando e desisti para conseguir o meu emprego, né? Mas isso é papo para outro vídeo, caso vocês tenham interesse. Então eu li bastante livro de autoajuda naquela época, me foi vários recomendados, eu comprei vários, eu tenho aqui comigo Hiperfoco, Foco, O Milagre da Manhã, Ninguém é Fudido por Acaso, Aprendendo a Aprender, Inteligência Emocional, 10% Humano, Hábitos Atômicos. Gente, eu tenho um monte. Eu li alguns assim, uns 2, 3, e os outros eu não tive tanto interesse. Inclusive eu tava lendo Mindset e parei na metade também, porque nem sei por que direito, porque eu comecei a me interessar muito mais por literatura clássica, e daí eu acabei deixando esses livros de lado e não é um livro que me interessa mais hoje em dia. Questão 2. Qual livro você tem na estante e tem vergonha de não ter lido? Olha, eu vou ser bem cara de pau. Eu não tenho vergonha de não ter lido nenhum os livros que eu não li da minha estante ainda, porque, como eu sempre falo aqui, eu me considero uma leitora nova. Faz 1 ano e meio que eu tô lendo só. Eu comecei a ler mais ou menos em junho, julho de 2024. Então faz 1 ano e meio que eu comecei a ler por prazer. Claro, eu já li os livros do colégio, da faculdade, um ou outro livro assim pro vestibular. Eu fui lendo, mas daí eu peguei gosto pela coisa mesmo faz pouco tempo, então é óbvio que eu tenho muitos livros não lidos, porque em 1 ano e meio não dá tempo de ler quase nada. E eu quero ter a minha própria biblioteca, eu quero ter uma coleção grande e legal, então eu compro bastante livro. Eu tenho na minha estante bastante coisa e 90% do que eu tenho na minha estante eu ainda não li. Mas eu não tenho vergonha disso não, porque eu sei que eu vou ler e eu tenho bastante fé que vai dar tudo certo. Qual o pior hábito como leitora? Bom, eu não sei se chega a ser um hábito ou se dá para considerar, mas eu sou muito chata e cuidadosa com os meus livros. Por exemplo, na hora que eu abro, assim, eu vou pegar um livro aqui de exemplo. Aqui. Eu leio segurando o livro assim. Eu não abro mais do que isso porque eu não quero quebrar. Eu sei que tem gente que faz e não liga, mas eu não sei, é coisa minha. Eu não abro mais do que isso porque eu não quero quebrar a lombada dele. E se quebrar, tudo bem. Vai mostrar que o livro foi lido, foi manuseado e não tem problema. Mas eu evito, eu jamais vou, eu não consigo nem mostrar. Eu jamais vou dobrar um livro assim.
Eu jamais vou comer enquanto eu tô lendo, porque cai migalha aqui no livro e depois vem, sei lá, bicho, traça, barata. E eu tenho medo que esses bichos venham pra cima dos meus livros. E então eu sou bem chata. Eu pego o livro e inclusive eu seguro assim quando eu tô lendo. Eu leio uma página, daí eu viro e leio outra página. E eu cuido bastante nesse sentido. E eu acho que em questão de hábito de leitura, esse é o meu pior, porque eu não tenho aquilo de ter que estar comendo, ter que beber determinada coisa, ou eu gosto sempre de uma boa iluminação, eu não gosto de ler no escuro, eu sou chata com isso. Questão 4. Você costuma ler a sinopse antes do livro? Não, nunca, de nenhum livro. Para mim, quanto eu menos souber, melhor. Quanto mais eu for sem saber nada pro livro, melhor. Eu não leio de nenhum, inclusive eu não vejo resumo, resenha. E quando as pessoas estão lendo sinopse em vídeos que eu tô vendo, eu pulo. Quando as pessoas vão falar de resenhas, eu pulo ou não assisto vídeos. Eu falei, eu sou chata, eu sou bem chata por algumas coisas. Qual o livro mais caro da sua estante? Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que eu vou deixar a fotinho aqui, ó. Esse aqui, Em Busca do Tempo Perdido. Eu comprei ele agora, esse mês, na Black Friday. Eu esperei baixar o preço, dei uma monitorada por uns bons meses antes e achei que estava valendo a pena. É um livro que eu tenho bastante interesse de ler. Não vou conseguir ler esse ano ainda, obviamente. Provavelmente nem ano que vem. Mas é uma leitura que me parece ser bem difícil, bem complicada. Mas eu quero ler. E eu acho que dos livros que eu tenho... Eu não tenho nenhum livro muito caro, porque eu tenho todas as edições... Todas não, né? Eu tenho, assim, as edições básicas. Eu compro um livro de qualidade para ter uma boa leitura, que tenha um papel bom, que tenha uma diagramação boa e que tenha uma boa tradução. E é isso, e eu não faço coleção de tipo, O Morro dos Ventos Uivantes, todas as edições que são possíveis eu quero ter. Jane Eyre, todas as edições. Não, eu tenho um de cada. O único que eu tenho repetido é o Pequeno Príncipe, porque é da minha mãe, e daí eu comprei um pra mim. E A Arte da Guerra, porque eu tinha um e ganhei mais um. E são os únicos livros que eu tenho repetido. Eu não faço coleção de, assim, tipo, de ter que ter de todas as editoras aqui, entendeu? Então, já me perdi aqui, não sei nem do que eu tô falando mais. Era sobre o livro mais caro da minha estante. Então, é isso. Eu não tenho muita frescura. Tipo, eu tenho frescura pra ter uma boa leitura, mas não de ter que ter vários do mesmo. Pelo menos não por enquanto. Enquanto eu tô começando a montar uma biblioteca, eu acho que eu tenho que ter uma boa variedade, assim. Eu quero ter bastante livros diferentes, para ler bastante coisa diferente. Então, eu cuido para gastar meu dinheiro com variedade, assim, não com quantidade. Não sei se deu para entender, eu acho que deu. Você compra livros usados em sebo? Bom, gostaria muito, mas não. Não compro. É muito, muito raro. É minha última opção se ele tiver saído de linha, não tiver outra opção, não tiver ele mais disponível, daí eu compraria. Mas não compro livro em sebo, não... De forma geral, não gosto, me ataca a minha rinite. E eu gosto dos livros novinhos, do cheirinho do livro novo. Eu não tenho absolutamente nada contra quem compra. Inclusive, eu gostaria de comprar. Eu gostaria de ser aquela traça de sebo, entende? Eu queria ir mais em sebos e aproveitar muito mais, mas eu não consigo. Eu não sei porque eu tenho uma certa resistência quanto a isso. Por enquanto, pelo menos. Qual a sua livraria física favorita? Minha livraria física favorita é a Livrarias Curitiba, porque, na verdade, acho que é a única que tem aqui em Curitiba. Assim, tem algumas universitárias também, de livros universitários, que eu conheço muito pouco. E tinha a Saraiva, que eu gostava muito, e eu cheguei a comprar alguns livros na Saraiva. E gosto muito da Livraria Curitiba. Eu vou deixar aqui o símbolozinho dela, que é a mesma das livrarias catarinenses, ela tem só aqui no sul, eu acho que e pro resto do país não tem. Mas é bem legal, só que livraria física é complicado pelo preço, né? A gente sabe que é por causa da manutenção, do aluguel de loja, custo de funcionário e tudo isso. Mas, enfim, é uma livraria que eu gosto e que sempre que eu posso, que eu vou numa, eu gosto de comprar alguma coisinha lá. Qual a sua livraria online favorita? Essa é a mesma resposta de todo mundo, não tem como ser diferente. Já comprei bastante coisa
no Submarino, quando o Submarino era vivo ainda. Cheguei a comprar livros lá. Comprei também na Saraiva, online. Comprava na FENAC. Eu gostava muito da FENAC, mas a FENAC aqui de Curitiba fechou. Não sei se fechou no Brasil inteiro ou não. Eu acho que fechou no Brasil inteiro, né? Mas a minha livraria online favorita é a Amazon. Resumindo, né? Falei, rodei pra voltar e falar da Amazon. E por falar nisso, nós estamos em Black Friday, né? Na semana da Black Friday. Eu andei comprando alguns livros e assim que chegar eu faço o unboxing e mostro os livros pra vocês, tá? Você tem um orçamento mensal para comprar livros? Sim e não. Eu tenho, mas eu não tenho um orçamento fixo. Eu faço os meus cálculos mensais ali, vejo mais ou menos o que eu gasto, o que eu tenho de conta fixa para pagar, vejo os meus gastos e vejo o que sobra, o que tem no cartão de crédito e compro os meus livros do mês. Tem meses que dá bastante livro, tem meses que dá menos livros. Agora eu andei comprando bastante e nessa Black eu comprei bastante também. Então a ideia é ficar praticamente sem comprar livro ano que vem. Quer dizer que eu não vou comprar nada? Não, não quer dizer que eu não vou comprar nada. Eu tô em um clube de livro, clube da Bruna e Livros, e tem livros de leitura que já estão marcadas pro ano que vem, que eu quero fazer e que eu não tenho ainda, e que não entraram ainda nessa Black. Então, que provavelmente eu vou comprar. Eu gostaria, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria de participar do Clube MSL, que é da Michele Santos, Literatura. Também comprei já alguns livros, porque ela já anunciou os do ano inteiro que vem, né? Já comprei alguns, porque eu pretendo participar do grupo dela, mas ainda faltam alguns, eu não sei se eu vou conseguir comprar. E daí alguma outra coisinha que vai aparecendo assim que a gente quer comprar, né? Mas eu não vou comprar em grandes quantidades, tipo gastar 200, 300, 500 reais por mês em livro. Não, isso eu não vou fazer ano que vem, mas é uma coisa que eu fiz esse ano. Então eu tive e só não fixo, né? E não vou ter pelo ano que vem porque eu quero primeiro pagar tudo isso e ler um pouco dos livros que eu comprei, porque eu tô com entre 450 e 500 livros na minha estante, mais ou menos, e eu devo ter lido 10% disso, 50%. Então tem bastante coisa para ler. E a última questão, a 10ª, é marcar alguém para responder. Bom, eu não vou marcar ninguém específico, porque a tag já é antiga e ao mesmo tempo ainda tá por aí. Mas se você quiser responder, fica à vontade, deixa aqui nos comentários as suas respostas. Quem que tiver vídeo, tiver canal, quiser responder no canal, também fica à vontade. Eu vou gostar muito de ver as respostas de vocês, gente. Por hoje é isso, até mais. Tchau, tchau.